Olá todo mundo, bem-vindos aí mais uma live e hoje tema sobre doenças na gravidez, como prevenir, como tratar. Então vamos falar um pouquinho sobre o período que antecede a gravidez, que muita gente nunca ouviu falar o que eu vou falar agora. Existe até para a medicina convencional um fator antes da gravidez que são os dois meses que antecedem o momento da concepção. Então, o momento da relação sexual, onde o espermatozoide vai encontrar o óvulo, que é o momento da concepção. Se você pegar esse momento e anteceder ele, trazer 2 meses antes, esse período é chamado de tudo que acontecer ali nesse período, do lado do pai, do lado da mãe, os dois, vale para os dois. Nós temos uma memória celular chamada memória pré-imprinting. Essa memória pré-imprinting em inglês, que é pré-impressão, é a pré-impressão antes da concepção. Ela é fixada no espermatozoide que está sendo formado, e no amadurecimento do óvulo. Então, conflitos emocionais fortes que o homem ou a mulher vivencia num período de 2 meses que antecede a concepção, a relação sexual que vai ter, onde o espermatozoide encontra o óvulo, é chamado de memória pré-concepção. Essa memória pré-concepção, ela é importante porque ela vai dar características e fragilidades a esse bebê que vai estar ali sendo gestado, e depois, a hora que ele nascer, na infância dele, na adolescência e principalmente na vida adulta. Como assim, Gustavo? Dá um exemplo. Vou dar um exemplo então. Você imagina que o casal chegou em 2019 e ali por fevereiro de 2019 eles estão planejando ter um filho. E aí vem a pandemia. Em março vem a pandemia em 2020. E eles estavam naquele planejamento de ter filhos, etc e tal. Só que veio a pandemia e o marido perde o emprego repentinamente. E a esposa perde o emprego repentinamente. E a condição financeira do casal é comprometida e eles começam agora a ter uma sobrevivência complicada. E essa mulher engravida. Nessa fase que eles estão vivendo essa dificuldade financeira e a luta pelo dinheiro, sobrevivência, emprego, dinheiro, comprar comida, toda essa percepção dela e essa percepção dele vai para a memória celular do espermatozoide, vai para a memória celular do óvulo. E agora esse bebê que está sendo gerado, ele já vem com a memória pré-concepção da luta pelo dinheiro, da dificuldade financeira, crise financeira, etc, etc. Depende da percepção que o pai e a mãe vivenciou. Vamos supor que a mãe vivenciou perigo ficar sem dinheiro e o pai vivenciou perigo de não ter alimento. Um vivenciou dinheiro, o outro vivenciou falta de alimento. Falta de alimento é um conflito que o Dr. Hammer, lá na década de 80, já tinha verificado em tomografias que o impacto vai sobre o fígado. Fígado, falta, sentimento de falta, não é falta de dinheiro, falta de alimento. Você passar fome, ter falta de alimento, não ter o que comer, tem um impacto sobre o fígado. Muito bem. A mãe vivenciou falta de dinheiro. Um impacto onde você vivencia falta de sobrevivência, algo vital, pode ter um impacto sobre o rim direito, sobre o rim esquerdo. E agora essa criança vem com a percepção da mãe, falta de dinheiro, e a percepção do pai,
medo de faltar alimento, e é gerado ali no espermatozoide, no óvulo, e essa criança é gerada. Essa criança ela já pode nascer com algum problema, por exemplo, uma icterícia, que é típico do fígado vesícula biliar, tá? A criança nasce toda amarela, já viram isso, né? E daí tem que ficar tomando aquele banho de luz. Então, esse impacto aí está relacionado sobre o fígado, a vesícula biliar. Injustiça, medo de faltar alimento. Nem sempre é só isso, tem outros conflitos por trás, mas o grande é esse. E o que vai acontecer com a personalidade dessa criança quando adulto? Quando adulto, essa criança, que agora vai ser adulto, ela tem uma memória desde a vida da concepção, antes da concepção dela, a luta pelo dinheiro, não poder faltar comida. Adivinha o que pode acontecer com esse adulto? Ele pode virar um obeso, porque não pode faltar alimento. E muitas vezes o conflito do engordar é o conflito do urso, tá? Ele vai passar pela estiagem, ele vai passar pelo inverno, vai faltar comida, alimento, então ele come e estoca na forma de gordura. É o conflito do urso lá que você conhece, que vai mexer com tireoide também muitas vezes. Pode se tornar um adulto obeso, pode se tornar um adulto com problema renal, pode se tornar um adulto com a personalidade de base de luta pelo dinheiro, virar muito materialista e luta pelo dinheiro. Por quê? Porque ele tem essa memória lá pré-concepção, onde o pai e a mãe vivenciaram a pandemia e tiveram perda de emprego, perda de salário, alguma coisa assim. Olha que interessante, uma vivência 1 a 2 meses antes do momento da relação sexual, da concepção, da entrada do espermatozoide no óvulo, já tem um impacto fundamental que depois vai mexer com essa criança que vai ser um adulto e pode mexer com até a personalidade, o jeito que ela encara a vida. O jeito que ela encara a vida. Não necessariamente é algo ruim, não. Depende da percepção. Se essa criança se tornar um adulto e a percepção dela, dependendo da percepção, for uma coisa boa, ela pode se tornar uma pessoa muito rica, milionária financeiramente, pela luta pelo dinheiro, e fazer algo de bom com isso. Ou não. Pode virar uma pessoa com problema emocional grande, com doenças renais ou de fígado grande. Então isso tudo começou lá na memória pré-concepção. Você vê, a gente está falando da gravidez, doenças na gravidez e até pós-gravidez. Mas olha como é importante, aí que vem o conceito da gravidez consciente, da concepção consciente. Se alguém está planejando uma gravidez, eu quero ter filho planejado, a melhor coisa que você pode fazer, ótimo, excelente. Acompanhe os trabalhos da doutora Eleanor Luzes. Para quem não conhece, você procura na internet um site chamado www.ciência do início da vida. Se você colocar lá no Google Ciência do início da vida ou doutora Eleanor, com E de escola, Eleanor Luzes, de luz com Z mesmo, de zebra, tá? Eleanor Luzes. A doutora Eleanor Luzes é médica e ela estudou, dedicou mais de 30 anos da vida, da carreira médica dela em relação a gravidez consciente, a gravidez programada, concepção consciente, os 9 meses de gravidez, o período do nascimento, o aleitamento materno e os 3 primeiros anos de vida da criança. Toda essa fase onde gera um ser humano novo, a doutora Eleanor Luzes estudou com muita dedicação a vida toda dela praticamente. E ela tem um trabalho muito bonito em relação a isso, tem cursos inclusive.
E ela estudou muito isso, onde ela fala da concepção programada, a concepção consciente, a gravidez programada. E até o momento do ato sexual, o que acontece ali no momento do ato sexual, as palavras que são ouvidas, tudo isso vai interferir nessa criança que vai vir 2 meses antes, o momento da concepção, os 9 meses de gravidez, o momento do nascimento, o aleitamento materno, até os 3 primeiros anos de vida da criança. Todo esse período que vai de 2 meses antes da relação sexual até 3 anos de vida da criança, se ela for bem arranjada e programada, você vai ter uma criança, primeiro, saudável, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Vai ter uma criança mais preocupada com a sociedade, vai ter uma criança mais amorosa, vai ter uma criança mais preocupada com a natureza e mais equilibrada, mais centrada. Você pode perceber pessoas que têm filhos onde teve uma programação, essa criança quando vem, ela tem um comportamento bem diferente de uma criança que veio sem uma programação, ou até não desejada. Agora, mesmo sem programação e não desejada, você tem como prevenir e tratar problemas que pode ter lá na frente. Problemas que eu estou falando, não só problemas de saúde física, mas também de personalidade de base, do controle da inteligência emocional, como que essa criança, esse adulto depois vai lidar com problemas. Porque inteligência emocional não é controlar a raiva, isso é tolice. Não é controlar o medo, isso é burrice. Medo, raiva, as emoções, elas têm que ser naturais, elas têm que deixar ser vindas. Agora, o que você faz com a raiva que veio? A raiva florou. Você vai lá e vai dar um murro em alguém? Aí você não está praticando inteligência emocional. Eu posso ter raiva, posso gritar, não tem problema nenhum. Agora, não posso agredir alguém, isso é violência. Então, você tem uma inteligência emocional e usar essa habilidade de inteligência emocional a seu favor. Por exemplo, tem paciente que me fala o seguinte: Gustavo, eu já percebi que eu tenho muito medo de enfrentar, sei lá, minha mãe. Tenho muito medo. Mas quando eu estou com fome, me dá raiva. E quando eu estou com raiva, eu tenho mais coragem. Eu falei, então por que você não usa isso? Olha só. Você usa a fome para te gerar uma certa raiva, e a raiva da energia de enfrentamento. Com raiva você enfrenta. E aí você tem coragem de falar coisas. Você não sendo agressivo verbalmente, fisicamente, não tem problema nenhum. Entendeu? Lógico que é uma tática meio assim, indo pela curva do rio, mas você está usando uma inteligência para fazer algo positivo com aquilo lá. E não deixar só a emoção vir por ela vir. Então, essa memória pré-concepção é muito importante para quem está planejando a gravidez. Mas, Gustavo, já estou grávida. E aí vem as doenças da gravidez. Pode vir diabetes da gestação, pode vir sangramentos, pode vir pré-eclâmpsia, aumento da pressão arterial. Então eu vou dedicar um pouquinho agora o tempo para falar especificamente dessas patologias, dessas doenças e consequente a causa de conflitos biológicos emocionais relacionados a isso. Então vamos lá, sem delongas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a depressão. Tanto a depressão na gravidez, quanto a depressão pós-parto. A depressão é um conflito que mulheres canhotas têm mais do que as mulheres destras. Depressão é um conflito onde mulheres primogênitas têm mais do que as não primogênitas. Não estou falando que só tem, tá? Eu estou falando que tem mais.
Isso tem uma explicação em termos de produção hormonal. O lado direito do hemisfério é o lado masculino, que controla órgãos que tem no homem e hormônios masculinos que também tem na mulher. Porque a testosterona você também tem na mulher. Gustavo, a mesma testosterona que o homem tem e a mulher tem? É a mesma. A molécula é a mesma. A mesma testosterona que o homem tem e a mulher tem, mas em quantidades diferentes, óbvio. Só que a mulher canhota e as primogênitas, elas têm um pouquinho mais de testosterona do que as mulheres destras ou as mulheres que não são primogênitas. Isso vai repercutir no hemisfério cerebral se tiver vindo hereditário. Vamos supor que o conflito da depressão está relacionado a medo, perda de território, tá? Quando você tem uma perda de território, perda do seu lugar com o pai, meu lugar com o pai, perda do meu lugar com a minha mãe, perda do ninho, da casa, que é o território, o lar. Mas como é lado masculino, perda da profissão, do trabalho, profissão. Pode ser vários territórios. A gente tem que pesquisar individualmente, para cada um é de uma maneira. Mas é perda do meu lugar, perda de território. O conflito da depressão está relacionado a uma perda de território, do meu lugar, do meu espaço. Muitos homens e muitas mulheres está relacionado à perda de profissão, o lugar na profissão, o território na profissão e assim por diante. Se a mulher ficou grávida e tiraram ela do lugar dela na profissão, já pode ser um conflito de perda de território. Se tem algo hereditário onde a mãe, a avó vivenciou, perda do seu lugar com o marido. O marido não queria ter filhos. E aí anuncia que está grávida. E aí o cara quer se separar da mulher ou abandona a mulher. Isso é uma perda de território brutal. Então se você tem histórias, desculpa, lá no teu clã, mulheres abandonadas quando grávidas. Olha só, mulheres abandonadas quando grávidas. Avós, mãe, bisavós. Mulheres que foram escorraçadas para fora de casa pelo pai, pela mãe, porque ficou sabendo que estava grávida. Sempre envolve o gatilho, a gravidez. Então a gente tem que procurar lá. E como é que procura, Gustavo? Eu tenho a minha técnica, chama terapia sintrópica, onde eu rastreio através de uma palpação, eu rastreio o sistema nervoso para chegar nessa informação. Mas, dependendo do caso, você pode ir questionando. Dependendo do caso, não é bom questionar. Você só questiona quando você tem certeza que você não vai criar um conflito com a mãe, com a avó e assim por diante. Então, num primeiro momento, cale-se, não pergunte nada. Se você não tem a manha da comunicação, como tirar essa informação sem que a outra pessoa se sinta culpada, é melhor não fazer. A informação é uma arma, né? A informação é uma faca. Você pode pegar a faca para passar manteiga no pão ou para matar alguém. Intrinsecamente a faca não é boa nem ruim. Intrinsecamente a palavra, a informação, ela não é boa nem ruim. Depende de como você usa ela. Então se você usar de uma maneira errada, você pode criar mais problema do que já existia. Então cuidado. Então, por isso que precisa ter um profissional por trás, um terapeuta muito bem alinhado para saber como que faz isso aí. Mas mulheres que foram abandonadas, mulheres que foram jogadas para fora de casa, abandonadas pelo pai, pela mãe, pelo marido, porque o gatilho soube que estava grávida. Isso é uma perda de território. Então, só ali você já pode vir com esse gene, com essa informação lá no teu inconsciente, porque isso fica registrado no gene. É uma informação. O conflito que a mãe vivenciou, a avó vivenciou, a bisavó vivenciou. Eu não estou falando que todas têm algo hereditário, não estou falando isso. Mas pode ter. E é assim que geralmente funciona. Aí você fica grávida, e aí é o gatilho para abrir aquele gene com aquela informação
que a mãe vivenciou, que a avó vivenciou. E aí, Gustavo? E aí que tem uma boa notícia. A boa notícia é que tem tratamento para mexer lá no DNA, sabia disso? Um tratamento com neurolinguística. Existem tratamentos com neurolinguística, com códigos. Não é só falar que está tudo bem, não vai curar nada. Existem códigos, existe como chegar na informação e fazer com que esse gene pare de gerar isso aí. Existem tratamentos, técnicas para isso. Não é o caso hoje falar sobre técnicas, eu estou apenas falando causas. Aqui, no caso, nós estamos falando da depressão. Então, lembre, depressão, perda de território. Agora vamos falar um pouquinho da diabetes, porque eu não posso me alongar muito, porque assim, é um assunto para aulas, tá? Quem tiver mais interesse, ou eu tenho o meu curso de terapia sintrópica, 2 vezes por ano, a gente tem 100% online, é um curso para formar terapeuta. Você quer tratar doença crônica, como eu trato, tem a terapia sintrópica. A gente vai estar logo adiante esse mês aí, tá colocando as datas para vocês. E o curso de mães também vai sair junto logo, como a mãe trata o filho até os 10 anos de idade em casa, de maneira até complementar, com muito resultado. A gente vai falar sobre isso nos próximos dias aí. Então acompanha nossos trabalhos aí. Então agora eu vou falar sobre a diabetes. A diabetes, anotem lá, escutem com atenção. Qual o conflito, Gustavo, que envolve a diabetes? O conflito que envolve a diabetes está relacionado um medo com perigo próximo. Brigas, confrontos, ameaças, medo, perigo, com oposição, algo que eu quero me opor, repugnante, que eu quero distância, com muitas vezes um vazio profundo de mãe, ou seja, carência, falta. Vou repetir: medo, perigo, ameaça, somados a repugnância, algo nojento, sujo, desgostoso, que eu me oponho, que eu quero distante, mas com um vazio profundo de mãe. Quando você soma essas 3 coisas, você pode desenvolver qualquer tipo de diabetes, até a gestacional. E na gestacional, novamente você tem o gatilho, a gestação. Ter um filho, ter sexo e filho, engravidar. E aí vem o questionamento. Será, primeira coisa, será que teve algo lá atrás hereditário, onde a mãe da sua mãe foi agressiva com ela quando ela estava grávida? E aí a sua mãe vivenciou um vazio profundo da mãe dela, com brigas, confrontos, ameaça. Geralmente tem algo assim. Não tem que ser, não, você não pode ficar perguntando que nem um louco, que nem uma louca, algo desse tipo. É o que eu falei. Cuide com a informação. Não saia falando por aí. Você tem que ter a habilidade de como chegar nela sem causar um prejuízo para outra pessoa. Porque você já imaginou você chegando para sua mãe questionando: ah, mãe, eu vi uma live de um terapeuta e ele falou que diabetes é carência de mãe, com briga, conflito, ameaça, repugnância. Você viveu isso? Não, porque eu tô com diabetes agora. E aí a mãe, ela pode se sentir culpada. Ah, então por culpa minha você está com diabetes? Você entende o pepino agora que você arranjou? Então tem coisa que não se fala. Tem coisa que você trata em você, você não envolve ninguém. Você não sai falando. Por isso que terapia é algo individual. É algo muito individual. E a saúde é algo muito individual. Não coloque ninguém na jogada. Cuide disso, tá? A informação é muito importante. Então a diabetes está relacionada a isso. Cuidado com a informação. A informação é uma arma. Ela pode te defender ou ela pode matar alguém sem querer. Querendo. Vamos agora para falar sobre a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia,
A eclâmpsia, ela está relacionada muito a convulsões. É um quadro que tem vários sintomas. A eclâmpsia, convulsões, pressão alta, pode ter vômito, enfim, é uma condição grave, indesejável. A pré-eclâmpsia, ela já começa a manifestar a característica grande, pressão alta na gravidez, pressão alta com alguns exames alterados, por exemplo, excesso de proteína na urina ou no sangue, tem alguns exames de sangue e tal. E a pré-eclâmpsia ou a eclâmpsia, nós estamos dentro de conflitos agora, de um perigo iminente que você não consegue fugir e escapar. E pode ter um abandono por trás. Vou repetir. Um perigo iminente que você não consegue fugir ou escapar, que pode ter um abandono por trás. E às vezes você não viveu nada disso. Olha que interessante. Novamente, quem viveu foi lá para cima. Foi a mãe, foi a avó materna ou paterna, foi a bisavó. E agora em você teve um pequeno gatilho. Uma pequena briga com o marido, uma pequena briga com a sogra, uma pequena briga com a sua mãe, uma pequena briga com o seu pai, e disparou o gatilho do que a sua mãe, avó, bisavó vivenciou muito forte em relação ao perigo iminente, com não poder fugir, com medo de abandono. E isso vai disparar coisas no coração, vai disparar reações no rim, e pode alterar a pressão, e pode alterar uma série de coisas. Então, a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia também pode vir de conflitos emocionais, que a pessoa vivenciou um gatilho, ou conflitos emocionais hereditários. E Gustavo, tudo isso que você está falando, depressão na gestação, depressão pós-parto, diabetes na gestação, diabetes pós-parto, pré-eclâmpsia, ou qualquer outra doença, tem como ser tratado, resolvido ou prevenido? Lógico que tem, a gente vai falar sobre tratamento daqui a pouquinho, então segura lá. A Raquel está falando aqui, eu tive síndrome do túnel do carpo na primeira gravidez, e aumento de líquido na segunda, mas não tive diabetes gestacional, sendo que o aumento de líquido é sinal de diabetes. Pode ser sim, Raquel, você está correta. O aumento do líquido pode ser sinal de uma possível diabetes que está vindo aí, na gestação até depois. Quando aumenta líquido, nós estamos diante de um conflito provavelmente do rim. Conflito emocional que mexe com o rim direito ou o rim esquerdo, dificilmente é os dois. Ou é o rim direito ou é o rim esquerdo. Que vai mexer, porque quem lida com água no corpo, o órgão que mais lida com água no corpo são os rins. Filtram água o tempo todo. Então, o conflito pode ser um conflito de abandono, solidão, abandono. Pode ser um conflito existencial. A gente chama de conflito do peixe fora d'água. Meu mundo acabou. A enchente passou, levou toda a minha casa, minhas coisas. Meu mundo acabou. É um conflito existencial. Meu emprego, meu trabalho era tudo. Quando souberam que eu estava grávida, me demitiram. 10 anos naquele trabalho. Meu trabalho era tudo para mim. E aí me demitem. Meu mundo acabou. E agora o que eu faço da minha vida? Isso é um conflito existencial. O impacto vai ser sobre o rim. E aí pode dar edemas pelo corpo, inchaço. Pode aumentar o líquido ali na gestação. Certo? É um conflito ou de abandono, solidão forte. Pode ser até hereditário. Você não vivenciou algo forte, não. Mas você vivenciou um gatilho. Pode ser um conflito existencial. Tá? Existem outros pequenos conflitos aí no meio, mas não dá tempo de falar todos. E aí você pode ter um conflito duplo. Um conflito de rim e um conflito que vai mexer com a glicemia. Um conflito sobre as células que fabricam insulina, que daí vai gerar a diabetes. Então você pode ter um conflito até
Um duplo conflito. Você já imaginou se a avó ou bisavó teve um processo lá de perigo, briga, falta de mãe, com abandono, foi colocado para fora de casa? Ela vivencia um conflito que vai mexer com diabetes, que vai já alterar a glicemia e que vai alterar o rim também, as funções do rim ou dos rins, certo? Difícil ser os dois. Então, pode ser inúmeros. E a Vanessa está perguntando, e quando é ao contrário, né? E o líquido secando antes das 38 semanas? Pode ser um conflito do rim também, viu, Vanessa? Mas pode ser um conflito envolvendo metaforicamente o que o rim representa, que é sobrevivência, liquidez. É um conflito virtual que a gente chama. O cérebro funciona no virtual também. Conflito de liquidez, quando você não tem liquidez, a fonte secou, liquidez para sobreviver. Você pode ficar 20 dias sem comer, mas você não pode ficar 3 dias sem beber água, senão você morre. Da onde a gente obtém água para a gente estar vivo? Você tem que comprar água, você não paga água, né? A não ser que você pegue água da chuva para beber, você compra água que vem na sua torneira ou água que você coloca para dentro. Você compra água. Então precisa de dinheiro para isso, liquidez. Quando falta a liquidez para sobreviver, e aí nós estamos tratando de dinheiro, você pode ter um conflito onde vai ter, ao contrário, em vez de excesso, você vai secar. Mas isso não é só assim que funciona. Tem outras coisas no meio também, mas é uma possibilidade, tá? E aí tem como tratar? Tem. Quando você descobre o que é, primeiro, para todos, seja depressão, diabetes, seja sangramento, seja enxaqueca. Muita mulher tem enxaqueca na gestação. A enxaqueca é um conflito de autodesvalorização. Não me sinto boa o bastante para o meu pai, não me sinto boa o bastante para minha mãe, quando envolve algo ético, moral. E aí, ter sexo e engravidar pode ser o gatilho, você entendeu? O pai dizia, Deus me livre você engravidar antes de casar, Deus me livre você engravidar antes de não sei o que, antes de você concluir uma faculdade, e você ouvia isso, e aí bum, você engravida do primeiro namoradinho, aí na primeira gestação não dá nada, na segunda gestação vem enxaqueca, porque sempre você tem que ter um conflito programante e um conflito desencadeante. Eu sei que é muita coisa, eu estou falando assim, é muita coisa, mas isso a gente vê em aulas do curso, mas a gente tem que ter no mínimo 2 conflitos para começar a vir o sintoma à tona. 2 conflitos, pode ser até hereditário, mas você tem que ter 2, um programante ou até pré-programante e um desencadeante. Por isso que muitas mulheres não têm nada na primeira gravidez, na segunda vem. A mulher não tem nada na primeira gravidez, na segunda ela tem uma depressão pós-parto. Muitos conflitos de depressão pós-parto não é na primeira gravidez, é na segunda. E aí já também tem causas nutricionais também. Porque uma das grandes causas de na segunda gravidez a mulher ter depressão pós-parto é uma deficiência de ômega 3. Porque na primeira ela ainda tinha reserva de ômega 3 no cérebro dela, na gordura do glúteo. Você sabe, quanto maior o glúteo, mais gordura, mais chance de uma gravidez perfeita, digamos, ali. E aí você tinha reserva na primeira gravidez, mas na segunda não, porque o feto suga, a nutrição da mãe é ruim, aí a reserva foi, agora para o segundo, ela continua mantendo uma dieta pobre, etc. Pode ser uma deficiência de ômega 3, ela pode sim gerar uma depressão leve ou não, pós-parto, por uma deficiência de ômega 3. Por isso você tem uma nutricionista, homem ou mulher, ou um nutrólogo que entende muito disso,
que não é só ácido fólico, não é só a vitamina B9, o ácido fólico, tá? E nem é assim também da ácido fólico dessa maneira que eles dão. O ideal tem que ser suplementado de forma manipulada, com doses individualizadas para cada gestante. Isso quem vai saber é um profissional que entende disso, que é um nutricionista bom e um nutrólogo bom. Esses aí vão entender disso aí. Então é importante isso aí, certo? E assim por diante.